sejam todos bem-vindos novamente. Bom, na aula de hoje falaremos um pouco sobre annotations, né? O uso de annotations em CDS views, né? O que são annotations, né? Nós vimos lá que na construção de CDS tem algumas labels lá, né? Que iniciamos com arroba lá, que tem alguns comentários, né? Que a princípio parecem comentários, né? Mas que na verdade aqueles comentários são notações, né? São annotations, né? E servem para realizar algumas configurações, né, em CDS views, né, de acordo com o propósito dessa CDS view. Então, quando nós construímos, né, quando estamos construindo uma CDS view, inicialmente nós precisamos saber, né, qual é a finalidade, qual é o propósito, né, por que que eu estou construindo aquela CDS view. Quem irá consumir, por exemplo? Será uma CDS view que será utilizada por uma ferramenta de analytics, por exemplo, como o BW, o SAC, né? Ou alguma outra ferramenta desse sentido, ou não, vai ser uma CDS somente utilizada como uma visão, né, para acesso facilitado lá no dicionário ABAP, né? Então tem algumas coisas que eu preciso saber, né, antes de colocar, né, antes de inserir as annotations na CDS, que principalmente é o propósito, qual o destino que essa CDS que estamos construindo ou essas CDS estão relacionados, né? Então, nós temos alguns tipos padrões, né? Quando nós utilizamos lá, por exemplo, aquele template básico, né, de define view, ela já nasceu com alguns tipos de annotation padrão, né? Então, vamos passar aqui por alguns deles aqui para entender com um pouco mais de detalhes, né? Então, o primeiro lá, né, que nós temos lá na primeira linha quando definimos a CDS é o do tipo ABAP Catalog SQL View Name, né? Essa annotation basicamente irá definir, né, qual o nome da visão lá, como vimos, né, qual o nome da visão que ela vai gerar lá no dicionário na camada ABAP, né? Então, por exemplo, nós iremos acessar esse objeto do lado ABAP com o nome, né, exatamente com o nome que definimos aqui, diferente do nome da CDS, né, que ele tem um outro nome um pouco maior, né? Aqui já o SQL View Name, que é o nome da visão CDS, ele respeita exatamente o nome do campo que temos lá na C11, né? Que não passa de 16 posições, né? Então é basicamente a primeira annotation default que nós temos em uma construção de uma CDS, né? Uma outra annotation também que vem por default, né, em CDS, que também é importante, muito utilizada, é a ABAP Catalog Compare Filter, né? Essa annotation, quando nós informamos na CDS e incluímos o parâmetro como true, ela pode nos ajudar, né, em alguns cenários de performance, na realização de consultas complexas, principalmente quando temos joins, né, associados com a CDS. Então, o que que esse parâmetro vai fazer, né, quando ele está como true? Se nós estamos realizando um filtro, né, em uma CDS que ela contém um join, ela irá realizar primeiro, né, se possível, ela irá realizar primeiro o filtro na tabela original, né? Então, se ele encontrar o registro, aí sim ele irá realizar o join com as demais tabelas, né? Então, ele faz esse pré-validação antes de liberar, né? Antes de executar o runtime do código lá na camada de banco de dados, né? Isso já gera um ganho de performance aqui nas consultas que realizamos em CDS. O campo também de preserve key, né? Então, quando nós estamos definindo lá uma CDS, ele traz com algumas opções, né? Por exemplo, se nós marcarmos como true, então toda a informação que nós definimos como chave lá, né? Como key na especificação, na definição da CDS, será o que ele irá assumir como chave dessa CDS, né? E se nós não informarmos, né, deixarmos como false, o que ele vai definir como chave, o que ele vai utilizar, serão as próprias chaves do objeto ao qual ele está relacionado, né? Como, por exemplo, se nós estivéssemos usando lá como base somente a tabela da SCAR, o que ele iria utilizar de chave seriam as chaves da SCAR, caso não especificarmos aqui, né, no contexto da CDS, o preserve key como true. Um outro tipo também padrão, que foi o que vimos lá na aula anterior, né? É o Access Control, né? O Authorization Check, que utilizamos para informar que aquela CDS utiliza e precisa, né, fazer uma validação de acesso, né, para restringir o acesso aos dados, né? E também temos aqui, né, na camada de runtime, né,
o End User Text Label, né, que seria o texto pro usuário final. Então imagina que nós temos os campos lá da CDS e vamos, por exemplo, expor essa CDS via SE16 e lá no nome da coluna, né, ele ficou com um nome não amigável para o usuário, né? Então, para realizar a alteração, né, desses nomes, né, do campo que aparece lá no cabeçalho, nós utilizamos essa notation de End User Label, End User Text Label, né, para trocar essa informação do campo, o nome da coluna, né, a descrição desse campo e apresentar de forma mais amigável para quem consome essa CDS, né, para o usuário final. E também temos alguns outros tipos, né, que são classificados lá, tem diversos tipos. Se nós acessarmos uma CDS, por exemplo, e selecionarmos lá o F1, ele irá abrir o Help, né, com diversos tipos de CDS, né? Então, nós temos algumas aqui também, algumas que já estão mais agrupadas, né, em algumas classificações, que eu vou passar aqui com vocês aqui um pouco, né, de cada uma. Analytics, né, como eu tinha definido lá no começo, né, que a CDS ela precisa ter um propósito, né? Então, se nós estamos construindo uma CDS para ser utilizado numa ferramenta de BW, né, um SAC, Lumira ou até mesmo análises for Office, né? Então, tem algumas annotations, né, de CDS do tipo Analytics, que tem algumas funcionalidades, né, algumas praticidades, irão facilitar, né, para a utilização dessa CDS através dessas ferramentas de analytics, né? Então, tem diversos tipos de parâmetros lá que nós conseguimos configurar, irá gerar a CDS da melhor forma possível para essas ferramentas. Temos também a Object Model, né, que é basicamente quando temos uma utilização de aplicações transacionais, né, utilizando o CDS, como por exemplo, que utilizam BOPF, né, para fazer persistência de dados, né. Então tem algumas annotations aqui da classe Object Model, né, que nós podemos utilizar para fazer essas configurações específicas, né. Temos também a parte de semânticas, né, que seriam ali basicamente o core de serviços de objetos lá do S4HANA, né? Um exemplo prático, por exemplo, nós temos o campo de moeda lá, né? Então nós temos um semantics do tipo currency que eu posso especificar algumas propriedades lá, como por exemplo o tipo, né, de moeda, essas coisas que irá facilitar, né, enriquecer ainda mais o modelo de dados de uma CDS. E falando em modelo de dados, né, nós também temos o tipo OData e UI, né, que isso aqui são mais utilizados para consumo através de aplicações Fiori, né, ou até mesmo se estamos somente expondo o serviço OData, né. Então, não lembro se eu comentei com vocês, mas uma CDS ela pode ser exposta, né, como um serviço OData e pode ser consumida através de aplicações Fiori, utilizando Fiori Elements, ou até mesmo Freestyle, né, utilizando o consumo do serviço OData. E essas annotations, elas são incorporadas no metadata do serviço, né, o que facilita e muito a criação das aplicações no front-end. Tanto que em Fiori Elements vocês podem ver, né, que vocês construindo, né, informando as annotations aqui do tipo UI na CDS View. Quando você gerar a aplicação, né, com base nessa annotation, ela basicamente vai construir a tela para você, né, o front-end ali da aplicação, só com o poder das annotations aqui que vocês colocaram, sem precisar, né, informar códigos JavaScript ou fazer algumas lógicas mais complexas, né? Então esse é uma das vantagens, né, e um dos potenciais que as annotations têm, né, em conjunto com a CDS, né? Bom, na prática, vamos passar por alguns deles aqui, né? Não todos, mas vamos pegar, por exemplo, a CDS que foi criada lá na aula 1, né? Aquela primeira CDS que utiliza o join entre a SCAR e a CPFly, e vamos modificá-la, né? Incluindo algumas annotations, né, para verificar o funcionamento, né? Então vamos lá para a prática executar esse exercício. Então eu estou aqui com o Eclipse aberto, né? Eu vou selecionar aqui novamente a minha primeira CDS, né, lá do módulo 2, aula 1, que é a CDS com Join. Então aqui nós vemos aquelas CDS, aquelas annotations padrões, né, que temos aqui,
o SQL view name, o compare filter igual a true, preserve key, authorization check e o end user label, né, que está sendo utilizado aqui para definir o nome, né, qual será o texto, a descrição lá dessa SQL view no lado do ABAP. Então, por exemplo, se eu quiser alterar aqui, né, a descrição do char ID, né, eu vou dar um F8 aqui só para exemplificar, né, então aqui eu tenho o campo como char ID. Se eu quiser alterar aqui a descrição desse campo, né, colocando user label, eu posso em cima, né, do campo adicionar um arroba aqui e especificar, né? Eu tenho diversos tipos de annotation aqui, né? Cada uma com um propósito, né? Então nós podemos utilizar. No meu caso, eu vou utilizar aqui uma end user text label, né? Então o texto que eu vou definir para ela aqui seria id comp aérea, por exemplo. Salvar e ativar. Aqui no campo ele vai continuar trazendo o nome do campo ainda, né? Que esse objeto que nós estamos visualizando aqui. Porém, quando nós acessamos esse objeto externamente, né, ou via outra transação, esse texto, né, essa label, ela é levada lá para o usuário final. Por exemplo, eu vou tentar acessar essa CDS View aqui via SE16. Vou abrir aqui o SAP GUI. No texto, ele ainda vai continuar trazendo, né, como o CON ID, né, como o Care ID, né, o ID da companhia aérea, porém lá no metadado, né, desse serviço, por exemplo, se eu expor esse objeto como um serviço OData, ele irá vir um campo adicional, né, um campo de label, informando aqui, por exemplo, que para esse campo existe um nome aqui mais amigável, né, como companhia aérea. Como eu comentei também da annotation, né, na próxima aula nós iremos ver sobre como transformar essa CDS em um OData Services, né? Então nós iremos utilizar essa mesma CDS já aqui criada, né, no módulo 2, na aula 1, como sendo a CDS que iremos expor como serviço OData, né? E inclusive iremos visualizar, né, a utilização dessas annotations aqui que formos customizando, né, ao longo do tempo, dentro lá do serviço OData gerado, né? Bom, por essa aula é isso, né? Explicando aqui basicamente a funcionalidade e o poder das annotations que nós temos e podemos fazer aqui em CDS, né? E espero vocês nas próximas aulas.